Olá, irmãos da IBBN, graça e paz de Jesus para todos vocês e todos aqueles que estão acompanhando por esse canal digital, por nosso canal no YouTube, essa reflexão, essa pastoral para esse período de pandemia, esse período de quarentena. Vamos meditar no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, versos 27 ao 30, e pensar um pouco naquilo que o Senhor tem proposto para os nossos corações nesses dias adversos. Diz assim o texto: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Amém? Vamos pensar um pouco no que essa perícope, esse texto, esse pequeno trecho da Escritura nos propõe a refletir nesses dias adversos. Nós estamos vivendo épocas onde a base da fé cristã também é questionada. O centro da fé cristã, que é a identidade daquilo que somos em Cristo, daquilo que somos em Deus e daquilo que Deus é de fato no centro do universo, também é questionada. E nesse texto, ou nesse período, a gente tem tirado para refletir nos escritos do John Stott sobre cristianismo básico. Na verdade, todos os atos que muitas vezes a gente supervaloriza em períodos como esse, todos os atos que a gente muitas vezes requer do próximo como uma ação generosa ou como uma ação de solidariedade e tudo, não deveriam ser motivos de cobrança, julgamento ou espanto por parte da cristandade. Deveriam ser atitudes e virtudes que fluiriam naturalmente como ação graciosa de Deus em nós, como igreja, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, os momentos difíceis revelam o que está no nosso coração, revelam o estilo de cristianismo que temos vivido, e revela que muitas vezes nós estamos distantes daquilo que Stott chamou de cristianismo básico. Estamos distantes de viver o básico da fé, o beabá da fé. Porque se todos nós vivêssemos o básico da fé, haveria menos juízes, menos apedrejadores e mais restauradores. Isso nas fileiras e na acidez dos discursos das próprias redes sociais, como também na busca frenética de atingir o consenso, atingir o ideal de alcançar um culpado sobre a crise e sobre o momento que estamos vivendo. Na verdade, o tempo é de proclamarmos Jesus. Mais do que nunca, houve uma necessidade das pessoas entenderem quem é Jesus. E ao longo da história, desde os primórdios da igreja, essa tensão foi uma tensão evidenciada e comum. Quando nós olhamos para esse trecho da Bíblia, Jesus pergunta para pessoas que andavam com ele um certo tempo, pessoas que comiam com ele, pessoas que viviam diariamente com ele, que viram milagres, sinais e prodígios, foram testemunhas oculares de muitas coisas que Jesus fez enquanto Cristo encarnado. Nós vamos perceber que Jesus ele não pede a opinião diretamente dos discípulos, mas ele pergunta para os discípulos o que a opinião pública, o que as pessoas que estavam sendo evangelizadas, servidas e agraciadas pelo ministério dos discípulos e, consequentemente, pelo próprio ministério de Jesus, o que essas pessoas pensavam sobre Jesus ou pensavam sobre a sua identidade. E essa é uma questão muito determinante para a nossa própria caminhada com Jesus, porque a compreensão da identidade e da missão de Jesus também é, ao mesmo tempo, a compreensão
da nossa identidade, da nossa missão como cristãos e como igreja no mundo. Quem diz os homens que eu sou? É uma pergunta que ela permeia os séculos, porque isso vai nos levar a algumas afirmações sobre Jesus. Essa pergunta desde o primeiro século, nesse período em que foi produzido os evangelhos, inclusive o evangelho de Marcos, era uma pergunta que promovia uma tensão na sociedade judaica do primeiro século. A sociedade judaica vivia a tensão de que um Messias pudesse vir libertá-los e que pudesse trazer sobre eles o reino messiânico. Essa era a tensão, porque eles viviam de séculos de opressão econômica, religiosa e política de alguns povos que subjugaram Israel, que subjugaram o mundo de então, através de impérios poderosos que foram formatados naquele período histórico. Então, essa pergunta, quem dizem os homens que eu sou, ela passa também por uma reflexão de que várias imagens de Messias ou várias imagens de Jesus têm sido vendidas para as pessoas, ou as pessoas têm comprado essas imagens através dos séculos. Muitos querem um Jesus milagreiro, um rei triunfante, um sacerdote, um monge, um economista, um revolucionário. Cada imagem reproduzida na história nada mais é do que uma revelação clara da faceta, da vivência de cada indivíduo e da sua relação com o próprio Cristo. Seja ele o Cristo bíblico, seja ele o Cristo fabricado pelas interpretações e pelos movimentos filosóficos, religiosos, sociais. A essência da pessoa humana de Jesus, do Cristo encarnado, e a sua proposta fundamental foi nos mostrar o tipo de vida que podemos ter em Cristo e o tipo de discipulado que Jesus espera de nós. E existe um pano de fundo interessante para essa narrativa de Marcos. Havia uma febre messiânica no primeiro século, e quando nós pegamos outros trechos do Evangelho, quando João Batista já está preso, nós vamos perceber que os discípulos de João Batista chegam até Jesus e chegam até os discípulos de Cristo e perguntam: olha, João manda perguntar ao mestre se tu és o Cristo ou nós vamos ter que esperar outro. No meio daquela febre por um Messias, uma febre que permeava os movimentos sociais religiosos dos judeus naquele período, havia uma ideia de que o Messias estava próximo e já havia aparecido 6 prováveis Messias. Alguns atribuíam a Hilel, um grande rabino, alguns atribuíam ao mestre de justiça, o Essênio, a Jesus, o Macabeu, que era um movimento que encheu o coração dos judeus do primeiro século de esperança, né? De décadas anteriores àquele primeiro século. A revolta dos Macabeus, que aconteceu lá entre 166 a 63 a.C., antes da dominação romana, mostrava para os judeus a esperança, mas esses Macabeus nada mais fizeram do que o mesmo de sempre. Quando assumiram o poder, governaram ou buscaram os seus próprios interesses, né? Governaram para si mesmos e não beneficiaram o povo e não trouxeram o bem comum para o povo. Os romanos dominam aproximadamente no ano 63 a.C., e com a opressão que já vinha de alguns séculos anteriores, com outros impérios que surgiram naquele período histórico, dominação persa, babilônica, grega, chega a dominação dos romanos. Os próprios imperadores se atribuíam como os filhos de Deus, os filhos do cometa, os próprios deuses encarnados,
E havia no campo cultural, no campo econômico, uma opressão na cobrança de tributos exageradas e tudo. Então, os judeus viviam debaixo dessa opressão e viviam debaixo desse contexto. E eles esperavam um Messias político, um Messias imponente, um Messias que pudesse trazer todas essas características da expectativa veterotestamentária, carregado na sua interpretação do Antigo Testamento. É interessante que eu li certa vez que de um rabino mesmo, falando que Hitler tinha todas as características nas quais os judeus daquela época, os judeus históricos, esperam do Messias. Todas as características, estadista, líder, etc, etc. Mas ele falhou em duas coisas. Ele não era judeu e ele odiava judeu. Então, a impressão ou a visão que as pessoas possam ter, ou a interpretação que as pessoas possam ter de Cristo, nem sempre é a interpretação correta sobre a pessoa de Jesus. O andar com Jesus, o enxergar pelas lentes das Escrituras, o enxergar pela palavra vai revelar quem Ele é e quem nós somos, porque isso será para nós um termômetro e um espelho da ação dele em nossas próprias vidas. Então, nesse contexto todo, os romanos acabaram também nomeando os idumeus, os inimigos dos judeus, para reger e para governar na Palestina. Aí nós temos Herodes Magno, nós temos os seus filhos, Arquelau, Antipas e Filipe, governando naquela região. E nessa região de Cesareia de Filipe é uma região governada por esse poder romano de pagãos que promoveram todo tipo de idolatria e todo tipo de carnalidade, inclusive em alguns períodos tentaram até construir no Templo de Jerusalém uma imagem do imperador Caio Calígula, aproximadamente no ano 40. Então houve todo esse pano de fundo, uma expectativa messiânica, e tempos de crise revelam isso. As pessoas querem fabricar um Messias, querem fabricar um Jesus, querem fabricar um Cristo consoante as suas próprias visões, interpretações e as suas próprias necessidades. Mas esse Cristo pré-fabricado, esse Cristo genérico, como disse Eugene Peterson, né, A Maldição do Cristo Genérico, um bom livro para interpretar a falsa identidade que as pessoas dão ou produzem sobre um Cristo segundo as suas próprias interpretações, nos faz pensar sobre isso. Momentos de crise, momentos de adversidade, o homem é tentado a fabricar um Messias, a fabricar um Cristo, a fabricar uma redenção que foge das afirmações de Jesus, de quem Ele é, e fogem das afirmações bíblicas da pessoa do Cristo e de que não há salvação fora dele. Então, enquanto os imperadores se autoconclamavam Cristo, enquanto os romanos achavam-se senhores do mundo, enquanto as pessoas procuravam expectativa em segmentos religiosos, Jesus, ele encarnado, ele se revela, ele se mostra ao mundo para trazer algumas informações e algumas afirmações que são importantes para considerarmos. No Evangelho nós vamos perceber que existem pelo menos 4 declarações sobre Jesus que precisamos considerar. A primeira que eu queria meditar com vocês é o ensino de um Cristo autocentrado. Jesus, ao invés de dizer o que ele dizia, ele declarou que ele próprio era a verdade. Em vez de dizer que aquilo que ele dizia era a verdade, que os seus ensinos em si só eram a verdade, Jesus, ele se auto-encarnou e se autodefiniu como a verdade encarnada, genuína, lá em João 14,6. Então é um ensino autocentrado, uma afirmação autocentrada de que ele não é um dos caminhos, uma das opções, uma das vertentes, uma das verdades no meio de tanto relativismo, de tanto pluralismo. Não, Jesus, ele se torna absoluto, o ponto central de que não existe verdade fora dele.
Uma outra afirmação, uma outra declaração de Jesus que podemos encontrar no Evangelho é que Jesus declarou que ele e o Pai eram um, lá em João 10:30. Ele declarou sua própria divindade. O Evangelho de João evidencia isso de maneira interessante, de maneira contínua, a divindade do Cristo, do Deus encarnado. Existem também afirmações indiretas. Jesus, ele perdoou pecados. Jesus, ele disse que concederia vida. Jesus ensinava a verdade de si mesmo. Jesus disse que julgaria o mundo. Todas essas 4 afirmações são indiretas, porque elas falam sobre atribuições divinas. Ou seja, apenas Deus pode perdoar pecados, apenas Deus pode julgar, apenas Deus pode fazer coisas que Cristo fez. E por fim nós vamos ver no Evangelho afirmações dramatizadas, né? O elemento do drama que Jesus utilizou nos seus discursos para revelar aspectos redentivos. Jesus realizou muitos milagres, mas podemos considerar como tudo isso, todos esses milagres, a própria ceia e a ordenança da ceia e do batismo, como elementos de dramaturgia para mostrar a obra redentiva de Deus como afirmações da sua própria divindade. Então nós não podemos esquecer. Pedro tem uma declaração que deve ser a declaração de fé de todos nós. Tu és o Cristo, o ungido, o Messias, o próprio Deus entre nós, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus presente, o Emmanuel, o Deus conosco. E debaixo dessa declaração, e debaixo dessa confissão, e debaixo dessa afirmação, as próprias portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, porque a tua igreja é o teu corpo. É impossível ser igreja e não caminhar como igreja. É impossível ser igreja e não amar a igreja, porque a igreja é o corpo de Jesus na terra. Todo discurso nutrido por uma interpretação de que eu posso ser igreja sem andar com a igreja é um discurso egoísta e por si só ególatra, que coloca o homem como centro da sua crença e centro da sua fé, e não Cristo como centro da sua caminhada e centro da sua fé. Então eu queria mesmo que a cada dia pudéssemos sondar os nossos corações, refletir que mesmo diante das circunstâncias de vida que temos vivido, precisamos ter uma percepção clara de que Jesus é exatamente aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é. Ele é o Cristo, o Messias, o Salvador. E não existe nenhum outro nome dado nos céus e na terra, entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Para os moradores de Cesareia de Filipe, o Senhor era César. Só que César não poderia produzir salvação e nem redenção. Só um, nos dias adversos, nos dias de bonança, nos ventos tranquilos, nos ventos adversos, pode nos dar direção, paz e segurança. Que o Senhor nos ajude nesses dias a não perder a visão de quem Ele é e de quem nós somos nele, para a glória dele. Oremos. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome. Obrigado por esse dia, obrigado, Deus, por Teus atos de providências, por Teus atos de bondade sobre a Tua igreja na terra. Obrigado porque a igreja está aqui. A igreja está presente no mundo, e se a igreja está no mundo, o Senhor está presente através dela. Nos ajuda a entendermos nossa missão, nossa identidade no Senhor, para sermos luz de Cristo para o mundo. E que nesse momento adverso, o Senhor, na sua graça e misericórdia, nos use também como instrumentos Teus para trazer alento, esperança, graça, uma mensagem salvífica de redenção para um mundo que anda em desesperança e abalado por conta dessa crise. Que o Senhor finte os nossos olhos na pessoa de Jesus revelado nas Escrituras e que essa seja a base da nossa crença. É o que eu rogo, Deus. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe vocês. Não esqueça aí de se inscrever no canal e de nos ajudar a multiplicar essa mensagem, porque essa
tem sido a forma de compartilhar o Evangelho e de multiplicar as boas novas pelas mídias sociais. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo.